Do luto à restauração, a inspiração da história de Jó. Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do Deus do Impossível, onde exploramos as maravilhas e as promessas de Deus para as nossas vidas. Hoje vamos mergulhar profundamente na inspiradora história de Jó, um homem cuja fé e perseverança diante do sofrimento nos ensinam lições valiosas sobre o poder da restauração divina. Prepare-se para uma jornada emocionante de luto à restauração, onde veremos como Deus transforma nossas vidas, mesmo nos momentos mais difíceis. Acompanhe-nos até o final do vídeo para que você possa pegar a oração final e receber a sua bênção de restauração de vida. Irmãos, oremos. Querido Deus, agradecemos por esta oportunidade de nos reunirmos para aprender mais sobre a Tua Palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo seja presente conosco agora, abrindo nossos corações e mentes para mensagens de fé, perseverança e restauração que encontramos na história de Jó. Que possamos sair deste estudo fortalecidos e inspirados pela Tua graça e poder. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos à apresentação da história de Jó. Primeiro, uma breve introdução. Jó é descrito na Bíblia como um homem íntegro e temente a Deus, que se desviava do mal. Ele era um exemplo de retidão e fidelidade a Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó tinha uma vida abençoada, com uma família grande e muitas posses. Em Jó, capítulo 1, versículos 2 e 3, está escrito assim: E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas, e também muito numerosa gente a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. O desafio de Satanás. Um dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor e Satanás veio também entre eles. Deus destacou a fidelidade de Jó, mas Satanás alegou que Jó só era fiel porque estava sendo abençoado. Jó, capítulo 1, versículos dos 6 ao 8, diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. As primeiras provas. Satanás desafiou Deus, afirmando que se Jó perdesse tudo o que tinha, ele amaldiçoaria Deus. Deus permitiu que Satanás tocasse em todos os bens de Jó, mas não nele. Jó, capítulo 1, versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Em um único dia, Jó perdeu seus bois, jumentos, servos, ovelhas, camelos e tragicamente todos os seus filhos. Em Jó, capítulo 1, dos versículos 13 ao 19, estão descritas as calamidades que vieram sobre Jó
resultando na perda de todos os seus bens e filhos. A reação de Jó foi notável. Em vez de amaldiçoar a Deus, ele adorou. Jó, capítulo 1, do 20 ao 22. Então Jó se levantou e rasgou seu manto e raspou sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A segunda prova. Satanás não ficou satisfeito. Alegou que Jó só permanecia fiel porque sua saúde estava intacta. Deus permitiu que Satanás afligisse Jó com feridas dolorosas, mas sem tirar sua vida. Jó, capítulo 2, versículos do 4 ao 6. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti, na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Jó foi atingido por inúmeras úlceras malignas, da planta do pé ao alto da cabeça. Então, em Jó, capítulo 2, versículos 7 e 8, está escrito assim: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava assentado no meio da cinza. Sua esposa, vendo seu sofrimento, sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Mas Jó manteve sua integridade. Em Jó, capítulo 2, versículos do 9 ao 10, está escrito assim: Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Os amigos de Jó. Os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram para consolá-lo. Eles ficaram 7 dias e 7 noites com ele em silêncio, vendo a grande dor que ele estava enfrentando. Jó, no capítulo 2, versículos do 11 ao 13, está escrito assim: Houve, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz o temanita, Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e eles tinham combinado de virem juntos condoer-se dele e consolá-lo. E levantando-se eles de longe os seus olhos, e não o conhecendo, levantaram a sua voz e choraram, e rasgando cada um o seu próprio manto, lançaram pó ao ar sobre suas cabeças, e ficaram sentados com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Então começaram os discursos e os debates. Os amigos de Jó começaram a falar, cada um sugerindo que o sofrimento de Jó era resultado de algum pecado oculto. Jó defendeu sua integridade e buscou entender o porquê de seu sofrimento. Elifaz: Jó deve ter pecado para merecer tal sofrimento. Jó, capítulo 4, versículos 7
e 8. Lembra-te agora disto: qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade semeiam mal, isso mesmo cego. Seu amigo Bildade disse: Deus é justo e não puniria Jó sem motivo. Jó, capítulo 8, versículo 20. Eis que Deus não rejeitará o reto, nem toma pela mão aos malfeitores. Zofar. Jó deve se arrepender de seus pecados. Jó, capítulo 11, versículos dos 13 ao 15, diz assim: Se tu preparares o teu coração e estenderes as tuas mãos para ele, se há iniquidade na tua mão, lança-a longe de ti e não permitas habitar a injustiça nas tendas, porque então levantarás o teu rosto sem mácula e estarás firmes e não temerás. Jó manteve sua integridade e expressou sua perplexidade com o sofrimento dos justos. Jó, capítulo 13, versículo 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Jó, capítulo 19, versículos 25 e 26. Porque eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida minha pele, contudo, ainda minha carne verei a Deus. A intervenção de Eliú. Um jovem chamado Eliú, que tinha ficado em silêncio enquanto os outros falavam, interveio. Ele sugeriu que o sofrimento de Jó poderia ser uma forma de disciplina divina e destacou a grandeza e a justiça de Deus. Cessa em Jó 32, versículos 1 e 2, está escrito assim: Cessaram, pois, aqueles 3 homens de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos, e acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da linhagem de Rão, contra Jó. Se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Então veio a resposta de Deus. Deus finalmente respondeu a Jó no meio de um redemoinho, questionando-o sobre a criação e a complexidade do universo. A mensagem de Deus enfatizou a soberania divina e a limitação do entendimento humano. Jó, capítulos 38, versículos de 1 ao 4. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: Quem é este que escurece o conselho com as palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Fazemo saber se tens entendimento. Jó, confrontado pela majestade de Deus, se arrependeu e reconheceu a grandeza e a sabedoria do Senhor. Jó, capítulo 42, versículos do 1 ao 6. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim que eu não conhecia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me, como ouvi dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A restauração de Jó.
Deus repreendeu os amigos de Jó por não falarem corretamente sobre ele e instruiu Jó a orar por eles. Deus então restaurou a fortuna de Jó, dando-lhe o dobro do que ele tinha antes. Jó 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó, tanto em dobro, tudo quanto dantes possuía. Jó teve mais filhos e viveu muitos anos, vendo os seus descendentes até a 4ª geração. Jó, capítulo 42, versículos do 12 ao 17. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, o nome da segunda Quésia, e o nome da terceira Queren-Hapuque. E em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então Jó morreu velho e farto de dias. Lições da história de Jó. Fé inabalável. A história de Jó nos ensina sobre a importância de manter a nossa fé, mesmo nos momentos mais sombrios. Jó perdeu tudo, mas nunca deixou de confiar em Deus. Jó, capítulo 13, versículo 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Perseverança no sofrimento. Jó nos mostra como perseverar apesar das adversidades. Sua resistência e paciência são exemplares. Tiago 5, versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A soberania de Deus. A resposta de Deus a Jó nos lembra de sua soberania e sabedoria. Devemos reconhecer que nem sempre entendemos os planos de Deus, mas podemos confiar que Ele está no controle. Jó, capítulo 38, versículo 4. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Fazemos saber se tens entendimento. Amigos e conselhos. A história de Jó também nos ensina a importância de discernir bons conselhos e ser um verdadeiro amigo. Os amigos de Jó tinham boas intenções, mas as suas palavras não ajudaram. Provérbios 17, versículo 17. Em todo tempo amo o amigo, e na angústia nasce o irmão. A restauração divina. O final da história de Jó destaca o poder restaurador de Deus. Ele pode transformar nossas perdas em bênçãos multiplicadas. Jó 42, versículo 10. Está escrito assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Aplicação prática. Aplicando a fé de Jó em nossas vidas. Devemos seguir o exemplo de Jó, mantendo nossa fé mesmo em tempos de adversidade. A oração e a confiança em Deus são essenciais. Filipenses,
capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sofrimentos em Cristo Jesus. Fortalecendo nossa fé. Para fortalecer nossa fé, devemos nos dedicar à leitura bíblica, à oração e à comunhão com os outros crentes. Romanos 10, capítulo 17, está escrito assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Confiando na restauração de Deus, devemos confiar que Deus é capaz de restaurar tudo que foi perdido. Testemunhos de restauração podem servir de encorajamento para aqueles que estão sofrendo. Joel 2, versículo 25, está escrito assim: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a lacusta e o pulgão, e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra nós. Viu, amados irmãos? Em todas as situações, por piores que sejam, Deus está zelando por nós. Então, nesta hora, vamos orar, pedindo que Deus sempre nos restaure. Senhor Deus, agradecemos por nos guiar através da inspiradora história de Jó. Que lições aprendidas hoje permaneçam em nossos corações e mentes e ajude-nos a manter a nossa fé inabalável e perseverar nos momentos de sofrimento e a confiar na Tua soberania e poder restaurador. Que possamos ser testemunhas do Teu amor e da Tua graça em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós, quando estamos passando no deserto, nós não conseguimos enxergar o horizonte, mas o deserto não é lugar de habitação, o deserto é lugar de passagem. Então, em nome de Jesus, ajuda esse meu irmão, ajuda essa minha irmã a passar por esse deserto, para que eles saiam do luto à restauração. Venha com seu poder e glória, com a sua espada de fogo, repreendendo todo o mal da vida desse meu amado ouvinte, dessa minha amada ouvinte, que estão ao alcance desse microfone nessa hora. Senhor, meu Deus, eu te peço que o Senhor corte todos os laços de engano, que o Senhor retire todo o mal da vida daqueles que pararam para nos escutar nesta hora. Senhor Deus e Pai, ajuda-nos, Senhor, porque precisamos de Ti, mais do ar que respiramos. Nós sem Ti não somos nada nem ninguém. Então, meu Senhor, vem com Teu poder e glória, dando a restauração à vida daqueles que chegaram até aqui. E isso eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor diz na sua palavra que tudo que pedirmos em nome de Jesus, crendo assim, tu farás. Eu creio que o Senhor é o Deus do impossível, o Deus que salva, cura e liberta, e que deu seu único filho para que morresse por nós numa cruz, para nos livrar de todo pecado. Então, meu Deus, em nome de Jesus, traz refrigério para a vida desse meu amado irmão e dessa minha amada irmã nesta hora. Quanto a mim, Senhor, sou tão falha e pecadora, mas eu te peço, meu Deus, que o Senhor entre com providência na minha vida, retirando tudo aquilo que não pertence a Ti, livrando a minha casa, a minha família, os meus negócios e tudo aquilo que é Teu, Senhor, porque tudo que há na minha vida eu entreguei a Ti. Toma conta, Senhor, porque só Tu
és grande e poderoso para fazer o sobrenatural na vida de alguém. Deste jeito, em nome de Jesus, eu oro, porque Ele vive e reina para todo sempre. Amém e graças a Deus. Se você gostou desse vídeo, muito obrigado por acompanhar esta jornada na história de Jó. Esperamos que você tenha sido abençoado e inspirado. Não se esqueça de inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos e familiares, para que o algoritmo entenda que este vídeo é relevante a outras pessoas. Até a próxima e que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Amém.